A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Celso Medeiros e mais uma vez estou aqui para meditar com você sobre a palavra do Senhor. Eu quero abordar um tema bastante complicado de entender e também bastante difícil das pessoas aceitarem. Vamos falar sobre a passagem que está em Lucas, capítulo 19, e o versículo de número 45, que nos diz assim: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele e escutavam. Louvado seja Deus. Estamos diante de um texto que as pessoas mencionam muitas vezes: a minha casa será chamada casa de oração, a minha casa é casa de oração. E nós estamos em uma época em que existem inúmeras denominações religiosas, existem várias placas e nomes de igreja espalhados pelo Brasil, pelo mundo. E nós percebemos que cada líder, que cada pastor, que cada homem de Deus tem uma maneira diferente de conduzir o seu rebanho e de trabalhar acerca da obra do Senhor. Mas o que Jesus, neste texto, ele está nos mostrando é exatamente a conduta de um culto. Como a igreja dos dias de hoje ela é vista. A igreja dos dias de hoje está parecendo mais uma casa de bancária, uma casa da moeda, um lugar onde as pessoas vão para receber, né? Um lugar de pagamento, onde as pessoas só vão buscar, onde as pessoas só vão receber aquilo que elas desejam no coração delas. Louvado seja Deus. A casa do Senhor hoje ela está sendo transformada exatamente como na época de Jesus. Ela foi transformada num meio de riqueza, de fama, de nome, de se divulgar aquilo que se faz. Louvado seja Deus. E quando eu olho para esta palavra, eu vejo Jesus dizendo, aleluia, quando ele entra no templo, ele diz: esta casa, esta minha casa, é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. A igreja, ela tem alguns atributos. Ela tem algum, aleluia, atributo diante dos olhos de Deus. O primeiro é que ela é a casa de Deus. Se ela é a casa de Deus, ela deve ser respeitada. Se ela é a casa de Deus, eu não posso ir para dentro da igreja, aleluia, achando, aleluia, que estou num show, que estou, aleluia, na casa de um parente, um amigo. A casa do Senhor hoje, as pessoas não entram mais para dentro da igreja com reverência. Ou seja, elas conversam, elas andam de um lado para o outro. Eu nunca vi, aleluia, as pessoas beberem tanta água como dentro da igreja. Eu nunca vi as pessoas ir tanto no banheiro como dentro da igreja. As pessoas, elas não dão reverência e nem respeitam a casa do Senhor. Dentro da casa de Deus não é lugar de ficar conversando, não é lugar de ficar com o celular na mão. Pai e mãe que permite filho com celular dentro da igreja, para que o filho fique dê atenção ali para aquele celular, para que não atrapalhe ela assistir o culto. Meus irmãos, a casa de Deus ainda é um lugar de santidade. Por quê? Se ela é a casa de Deus, significa que Deus está ali.
E quando nós vamos para a palavra do Senhor lá em Êxodo 3, a Bíblia nos diz que Moisés, ele vai se aproximar de Deus lá no monte, aleluia, Horebe, no monte Sinai, melhor dizendo. E quando ele vai se aproximando do Senhor, aleluia, o Senhor brada de dentro, aleluia, daquela sarça e diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é santo. Aleluia. Irmão, o que significava aquela sandália? Significava exatamente prestar uma reverência a Deus. Tirar aquilo que era mundano da sua vida, porque ele estaria agora na presença do Senhor, estaria agora diante do altar do Senhor, e diante do altar do Senhor, diante da presença de Deus, não poderia acontecer aquelas coisas. As mães, elas não cuidam dos filhos, fica na esperança de alguém cuidar. Aleluia, as pessoas, aleluia, bebem tanta água na igreja que até parece camelo. Louvado seja Deus, de tanto que bebe, louvado seja o nome do Senhor. Andam de um lado para o outro, entram na igreja, não tem nenhum respeito, não estão, aleluia, nem um pouco preocupados em orar, em chamar a presença de Deus para o ambiente. Na verdade, parece até mesmo que estão cumprindo uma obrigação de estarem na igreja. Primeiro atributo da casa da igreja, casa de Deus, mas que não está sendo tratado assim. Louvado seja Deus. Segundo, a igreja também é tida como um hospital. Ou seja, dentro da igreja, todos que chegam na igreja, aleluia, estão ali porque estão feridos. Estão ali porque estão machucados. Estão ali porque todos têm algum tipo de enfermidade que necessita de tratamento. Todos, sem exceção, aleluia, necessitam da ajuda de Deus. Meus irmãos, assim como num hospital, que a gente vai e encontra várias pessoas ali, esperando pelo médico, para saber o que tem e para receber um remédio da parte daquele médico, para que seja também curado. Assim também a igreja. Só que o que acontece na igreja? Muitas pessoas estão querendo transformar o hospital em tribunal. Estão querendo julgar uns aos outros. Estão querendo difamar o irmão. Estão querendo condenar os irmãos. Aleluia. Apontar o erro, apontar a falha. Se esquecendo do que nos diz Mateus capítulo 7. Quando Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Muitas vezes nós estamos apontando quem está do nosso lado, mas não estamos vendo que tem mais 10 pessoas nos apontando também. Nós muitas vezes estamos criticando alguém e não percebemos que tem alguém nos criticando também. Sabe o que é isso? O que a Bíblia diz: da mesma maneira que você condena, você será condenado. Da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. Então, se você não quer ser julgado, meu irmão, pare de julgar as pessoas. A igreja não é um tribunal. A igreja não é um tribunal. Aleluia. A igreja ainda, aleluia, louvado seja Deus, é o hospital do Senhor, onde as pessoas vão, aleluia, para, louvado seja Deus, para serem curadas, para serem restauradas, para serem tratadas. A igreja é um hospital, mas está sendo transformada em um tribunal. Louvado seja Deus. Terceiro, a igreja é chamada casa de oração, como Jesus fala aqui no texto. Casa de oração. A palavra oração já está dizendo, oração. A gente vai prestar ali diante de Deus uma oratória. Vamos apresentar a Deus aquilo que desejamos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos expressar a Ele o nosso sentimento. Vamos colocar diante dEle, aleluia, o nosso desejo, o desejo da nossa alma. Vamos reverenciá-lo, vamos adorá-lo, vamos prestar um culto de oração a Deus, aleluia. Mas a igreja hoje, aleluia, ela louva, 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 louva e quase não ora. Aleluia, se dá horas para pregadores pregarem, aleluia, mensagens totalmente
teológicas, mensagens totalmente sem fundamento nenhum, aleluia, daquilo que é o evangelho de Deus, que é as boas novas de Cristo, coisas que não edificam ninguém, aleluia, na verdade traz sim entendimento e aprendizado sobre os fatos acontecidos em determinadas épocas e ocasiões que aconteceram dentro da Bíblia Sagrada, mas sem oração, aleluia, essas mensagens, elas ficam totalmente sem força. Sem oração, aleluia, a igreja, ela não é igreja. Sem oração, a igreja não caminha. Louvado seja Deus. E muitas vezes, aleluia, a igreja está sendo transformada, como Jesus falou aqui, ó, covil de ladrões, covil de salteadores. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão na igreja só interessadas em receber, só interessadas em buscar, só interessada em desfilar suas roupas, os seus sapatos. As mulheres entram dentro da igreja hoje, aleluia, como se elas fossem as estrelas, como se o corredor da igreja fosse uma passarela, como se os altares da igreja fosse um palco. Louvado seja Deus. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A igreja, ela tem que ser chamada casa de oração. Casa de oração. Sem oração, ninguém alcança o Senhor. Olha o que o Senhor diz na sua palavra. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes a qual não sabe. O Senhor está falando. Clamar. Casa de oração é lugar de clamor. É lugar de buscar a presença de Deus. Em Mateus 7:7, o Senhor diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor já está falando, louvado seja Deus, tem que pedir, tem que buscar e tem que bater. Louvado seja Deus. Nós precisamos dentro da igreja chamar a atenção de Deus para nós. Tudo quanto pedindo em oração, crendo, recebereis. O Senhor diz assim na sua palavra. Mas as pessoas estão indo para a igreja, meus irmãos, e se esquecem de orar, se esquecem de falar com Deus. A oração, aleluia, hoje ela perdeu o foco, ela perdeu a força, porque as pessoas não conseguem orar mais do que 5 minutos. E quando oram 5 minutos, aleluia, elas repetem mais, aleluia, do que oram. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Falta de intimidade com Deus, falta de intimidade com o Senhor, porque quem tem intimidade com o Pai, consegue conversar com Ele, aleluia, consegue dialogar com Ele horas, consegue apresentar a Ele os seus projetos, seus sonhos durante horas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a igreja, ela tem um atributo, um dos atributos da igreja é casa de oração. Casa de oração, aleluia. Mas a igreja não está sendo uma casa de oração, está sendo um lugar onde as pessoas se reúnem para conversar, aleluia. Não respeitam quem está em cima do altar orando, não presta atenção naqueles que estão orando, aleluia. A pessoa está orando, estão com o olho aberto, olhando de um lado para o outro para ver quem está ali, que as pessoas estão fazendo. Meus irmãos, a igreja, aleluia, ela está perdendo a força. Não é por causa, aleluia, dos líderes, porque muitas vezes se cobra dos líderes, mas muitas vezes também é culpa do povo que não tem mais respeito e temor, aleluia, pela casa do Senhor. A Bíblia nos diz assim, a santidade ainda convém à casa do Senhor, louvado seja Deus. Guarde esta palavra ao seu coração, meu irmão, e reflita nela. Se a sua igreja está assim, faça alguma coisa para que ela se torne a casa de oração que Jesus, aleluia, espera que ela seja. Amém. Guarde esta palavra no seu coração, repasse ela para as pessoas que você ama e diga um amém quando terminar de ouvir a mensagem para que eu continue te enviando. Amém.